Olá, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pitada Devocional aqui do nosso canal do YouTube. Meu nome é Emily Chaves, hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Mas antes eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscreva rapidinho, ative o sininho que toda semana temos vídeos novos aqui para te ajudar no seu processo, na edificação da sua fé. Compartilhe esse vídeo com um número maior de pessoas, assim você vai estar plantando e disseminando a mensagem do reino de Deus. Vamos à nossa mensagem? Quantas vezes você já teve um sonho e esse sonho pareceu tão real, mas que aos olhos humanos, até os seus próprios olhos, você fala, mas isso é impossível acontecer. Mas o sentimento que você carrega aqui dentro é tão forte que não há dúvida que aquilo vai acontecer. Você só não sabe quando vai acontecer, como vai acontecer, mas a fé que você carrega no coração é a certeza que mesmo se os meus olhos não estão vendo, eu sei que eu vou viver isso no tempo determinado do Senhor. Só que muitas vezes, o que a gente acaba fazendo? Conversando demais. E hoje a mensagem para mim e para você que o Senhor está trazendo é: fique calado. Existem bênçãos na sua vida, existem situações que o Senhor quer te entregar, que o Senhor está falando hoje com você, em sonhos, em revelações, colocando ao seu coração, mas é para você. Não libere, não fale dos seus sonhos, dos projetos que o Senhor está te entregando fora do tempo. No tempo certo, o Senhor vai te falar qual é o momento de você abrir a sua boca e compartilhar. Os testemunhos, eles precisam ser falados. A gente precisa falar dos testemunhos, a gente precisa falar do que Deus tem feito em nossas vidas. Mas quando Ele permite que a gente faça isso. Quando chegar a hora do nome dEle ser glorificado, nós vamos abrir a nossa boca para dar testemunhos e glorificar o nome do Senhor. Existem pessoas que não estão preparadas para escutar as bênçãos que o Senhor tem para você. E aí, quando você compartilha fora do tempo que o Senhor pediu, começam várias situações ao seu redor. Quantas pessoas não vêm querendo minar os teus sonhos, vêm querendo acabar com os teus sonhos, te chamando de incapaz, te chamando de sonhadora? E quantas pessoas, quando você fala de um determinado sonho, não ficam com ódio de você, não se voltam contra você, não começam a conspirar contra você? Seria por maldade? Não. Talvez até um sentimento interno dessa pessoa, porque ela não está bem resolvida com ela, uma pessoa ferida, de ter a mesma vontade, ter a mesma ousadia, de ir em busca daquilo que o Senhor colocou no seu coração, mas ela não tem. Então ela prefere, muitas vezes, essas pessoas preferem minar os nossos próprios sonhos do que sair da zona de conforto e ter a ousadia de ir em busca dos sonhos que o Senhor colocou no coração dela. Mais fácil abaixar a outra pessoa do que se elevar por o que o Senhor quer que ela faça. E para isso eu quero te convidar a gente poder mergulhar um pouco na palavra de Deus. Do capítulo 37 ao capítulo 50 conta a história de José. José é um homem que me inspira muito. A história de José é uma história que me toca muito em meu coração. Porque grandes coisas do que aconteceu na história de José eu já vivi na minha vida. E eu queria contar um pouquinho para você entender que nós precisamos ficar calados até o tempo determinado que o Senhor pedir. Quando for a hora certa, nós iremos abrir a nossa boca e iremos espalhar as bênçãos que o Senhor estão liberando, as bênçãos que o Senhor está liberando na minha e na sua vida. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Para que as pessoas possam ver a mão do Senhor, o poder do Senhor, o amor de Jesus em nossas vidas e possam se inspirar para ter mais fome e sede em buscar esse mesmo amor, buscar essa mesma bênção, buscar essa mesma presença, esse mesmo poder na vida delas também. Queria te convidar a abrir no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 3 em diante, e diz assim: Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Israel era o pai de José.
porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. Eu quero fazer uma pausa aqui. Aqui José era o filho querido, o filho amado pelo pai. E o pai deu uma túnica e ele se tornou destaque. A palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que dizem sim para o Senhor. São aqueles que dizem não para si próprio e falam, não, Senhor, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua vontade. E abrem mão de fazer muitas coisas do que gostaria de fazer para fazer a vontade de Deus. Esses escolhidos têm dependência e ousadia em seguirem a direção que o Senhor está mostrando. E por que muitas pessoas acontece exatamente isso, igual os irmãos de José aconteceu? Eles o odiaram. Eles o odiaram porque muitas pessoas não conseguem entender a sua dependência e a sua ousadia. Gostaria de ter a mesma dependência e ousadia, mas não consegue entender como você tem essa ousadia. E como eu disse no início do vídeo, eu repito, essas pessoas preferem muitas vezes nos minar os nossos sonhos, nos colocar para baixo, colocar a gente na posição que elas estão, do que elas alcançarem níveis maiores com Jesus, alcançarem níveis maiores no poder e na ousadia com Jesus. Mas a gente não pode parar, assim como José não parou. E aqui eu quero continuar o texto no versículo 5. E José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse, ouvi, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E os seus irmãos lhe disseram, deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse, eis que eu sonhei mais um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai e seus irmãos, e o seu pai o repreendeu e lhe disse, o que é que este sonho que tu sonhastes? Ireis eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E os seus irmãos o invejaram, mas o seu pai observou o que ele dizia. Quero dar uma pausa aqui na nossa leitura. Toda vez que José contava uma situação que Deus entregava para ele, ali era Deus mostrando sonhos proféticos que iriam acontecer na vida dele. E muitas vezes acontece a mesma coisa na sua vida. Eu já tive um sonho profético, o Senhor me entregando, o Senhor me pedindo, escreva um livro, minha filha. E se eu tivesse aberto a minha boca ali no início, contasse, nossa, o Senhor pediu para eu escrever um livro, nossa, no momento de vida que eu estava vivendo, quantas pessoas ali, primeiro, iriam rir da minha cara? Segundo, poderiam me odiar e começar a falar, aqui no ódio, não no sentido de me matar, como os irmãos de José quiseram fazer com ele. Ali, os irmãos de José, depois de tanto do sonho revelado e do ódio que eles estavam minando sobre a vida de José, tentaram matar José. Só tentaram tramar a morte de José. Mas aí um dos irmãos falou, não vamos matar, vamos vender como escravo. E aí passava uma caravana de estrangeiros e eles venderam o irmão mais novo como escravo. E lá na frente José foi escravo, foi vendido e foi ser escravo do Egito. Só que também existe um versículo na Bíblia que está lá em Romanos 8, 28 que fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José, ele nunca perdeu a fé em Deus. Ele nunca perdeu os seus princípios. Ele sempre acreditou e sempre buscava a Deus nos seus momentos de mais angústia, de mais tristeza. Ele nunca deixou de seguir os princípios do Senhor. Ele nunca deixou de manter os seus olhos focados no Senhor. Mas quando revelamos os nossos sonhos antes da hora, quantas pessoas não passam a odiar ainda mais a gente? Quantas pessoas não passam a invejar
o que o Senhor está nos entregando? A invejar a nossa dependência, a invejar a nossa ousadia de ir e fazer. E começam tantas feridas vindo em nossa direção, tantas lanças sendo jogadas em nossa direção, e a gente fica sem entender. Mas eu quero te falar, fique calado. Não libere as tuas bênçãos antes da hora do Senhor falar. Agora sim, meu filho. Agora sim, minha filha. Pode falar. Nós precisamos aprender a nos calar. Existem estações na nossa vida que nós precisamos ficar calados. Se o Senhor entregou um sonho no seu coração, se o Senhor entregou uma promessa no seu coração, guarde para você e Ele. O que o Senhor te entrega no secreto não é para você falar nas redes sociais. O que o Senhor te entrega no secreto é para você alimentar aquilo, ir em busca e ter a ousadia de fazer o que Ele está te pedindo. Quantas vezes o Senhor nos entrega no secreto e nós vamos para as redes sociais falar abertamente? E aí vem uma enxurrada de críticas, uma enxurrada de palavras que vão minando a nossa coragem, que vão enraizando crenças limitantes na gente. Quando a gente vê, nós estamos parando. Quando a gente vê, nós não andamos em direção ao que o Senhor nos disse, porque nós não estamos nos sentindo incapazes, porque estamos dando ouvido a vozes que não são do Senhor. Por isso, tenha discernimento para abrir a sua boca quando o Senhor mandar. Precisamos abrir a nossa boca, sim, para testemunhar tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Precisamos glorificar o nome dEle, precisamos levar o nome dEle para mais e mais vidas, para as pessoas verem o que Jesus fez em nossas vidas. Mas é o que Jesus fez, não o que Jesus está fazendo. No presente momento, Ele está fazendo várias coisas na minha vida, várias coisas na sua vida. Deixa Jesus trabalhar. Descanse, no tempo certo, Ele vai te falar quando você pode liberar a bênção da sua vida. Nós precisamos saber discernir esse tempo para a nossa saúde emocional. Não que as promessas, se eu por acaso for abrir minha boca e falar, as promessas não vão se cumprir. Mas talvez as promessas que poderiam durar em torno de dias, meses, vão demorar anos para isso acontecer. Porque você abriu sua boca. E qual foi a intenção de você abrir a sua boca antes da hora? Será que foi realmente para glorificar o nome do Senhor? Ou foi para, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para se engrandecer o seu ego? Acalme o seu coração. No tempo certo, você vai poder contar todas as bênçãos que o Senhor está liberando na sua vida. Mas é Ele quem te deu a promessa. Então é Ele quem vai falar a hora certa de você falar. Porque o tempo de cumprimento é Ele quem determina. Durante o processo desta promessa, apenas se volte a Ele. Vai para o seu secreto. Fique no seu secreto. Pergunte ao Senhor, ao Espírito Santo, os direcionamentos para essa promessa se cumprir. Nós precisamos saber discernir este tempo e a nossa boca. Porque as nossas promessas muitas vezes são retardadas, demoram a se cumprir nas nossas vidas por nossa própria culpa. Porque nós mesmos falamos antes do tempo. E muitas coisas começam, o mundo espiritual está aí, o inimigo não quer que você colha essa promessa na sua vida. Mas você mesma abre a sua boca antes da hora. E as coisas começam a dar errado em volta de você. Cuidado. Existem pessoas próximas de você que não estão preparadas para ouvir o que vai acontecer na sua vida. Para ouvir o sonho que Deus já colocou no seu coração. E você tem a certeza que isso vai acontecer. Mas mesmo se você, por algum motivo, cometeu a falha de contar antes da hora, lembre-se do versículo que eu acabei de falar em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Quando estamos firmados na rocha de Jesus, nós vamos colher as promessas que o Senhor fez pra gente.
E José foi vendido como irmão. Ele contou os sonhos dele ali para os irmãos, e os irmãos venderam ele como escravo. Ele foi parar no Egito. E muitas coisas ele viveu ali no Egito. Eu quero te convidar depois a mergulhar na história de José, que é linda. E lá na frente, no capítulo 41, José estava preso, mas o faraó teve um sonho e ele foi escolhido ali para poder revelar o sonho de Faraó. E ele pediu discernimento para Deus, orou ao Senhor, e o Senhor o revelou qual era o significado daquele sonho de Faraó. E lá no capítulo 41, versículo 32, diz assim: E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Olha o que fala aqui. O sonho foi repetido 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Assim como aconteceu com José. José teve 2 sonhos. 2 sonhos com o mesmo significado. Que os seus irmãos iriam se curvar a ele. O sol, os feixes dos seus irmãos se curvaram. Que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram. Então, ali, era Deus falando que breve isso iria acontecer. Assim como o sonho de Faraó. O Faraó teve 2 sonhos. E através da vida de José, Deus revelou. E José contou para Faraó qual era o significado daquele sonho. O Faraó ficou muito feliz, ficou muito satisfeito. E ele honrou a vida de José. Está lá no versículo 39. E Faraó disse a José: Visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa. De acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior que tu. E Faraó disse a José: Vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. A intimidade com Deus, os princípios que José nunca deixou de seguir, fez com que, no tempo certo, ele fosse honrado. Tudo o que aconteceu com José foi uma preparação. O seu processo foi uma preparação para chegar e cumprir a promessa. Aos 17 anos, ele teve um sonho. E aos 30, ele foi nomeado governador. O seu processo durou 13 anos. 13 anos de lutas, 13 anos de tempestades, 13 anos de prisão, 13 anos de escravidão. Mas ele nunca abriu mão e ele nunca duvidou que Deus estava ao lado dele. No tempo certo, Deus vai entregar a tua promessa. No tempo certo, Deus vai pegar este sonho que Ele já colocou no seu coração e vai realizar. O que cabe a você é manter essa intimidade, essa dependência nele e a ousadia de fazer e seguir os direcionamentos que o Espírito Santo está colocando no seu coração. E para cumprir essa promessa, quando a gente vai lá no versículo 42, versículo 5, fala assim: E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. Dentre os sonhos que José revelou para o faraó, um dos sonhos foi que durante 7 anos o Egito teria fartura. Tudo ali teria fartura de comida, só que depois desses 7 anos, viria 7 anos de sequidão. Então José foi nomeado governador para fazer a administração disso tudo. E quando chegou a época de sequidão, os seus irmãos foram até o Egito para comprar trigo, para comprar comida. E quando a gente vai lá no versículo 9, que diz assim: E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles. Ou seja, José aos 17 anos sonhou que seus irmãos iriam se curvar diante dele. E aos 30 anos ele está vendo a promessa se cumprir. Porque os seus irmãos foram até o Egito comprar comida. Só que imagina a situação de José nesse momento, vendo seus próprios irmãos que o venderam como escravo. Imagina o coração dele naquele momento. Os seus irmãos não o reconheceram, mas José reconheceu os seus irmãos. E ali, José esperou um tempo, porque ele precisava digerir tudo isso e testar os seus irmãos.
Mas mais lá na frente, no capítulo 45, José revela sua identidade a seus irmãos e diz: Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: Fazei sair todo homem diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta. E os egípcios e a casa do faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. Afinal de contas, eles achavam que José já tinha morrido. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele lhe disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, pois tendes-me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Olha, 2 lições que o José está nos ensinando aqui. Mesmo diante de pessoas que estão minando os seus sonhos hoje, nós precisamos aprender a liberar o perdão. Porque essas pessoas que estão agora minando os seus sonhos, essas pessoas que estão agora tentando te fazer diminuir, essas pessoas que estão agora lançando setas na sua vida, críticas, vamos enxergar elas com olhos de pessoas feridas. Não estão conseguindo administrar muitas vezes aqui dentro. E em segundo lugar, vamos aprender a perdoá-las. Porque essas pessoas são professores importantíssimos que Deus está colocando em nossas vidas. São professores que, assim como Saul foi um grande professor na vida de Davi, Saul tinha o papel de proteger Davi. Os seus irmãos mais velhos tinham o papel de proteger José. Mas eles fizeram todo o contrário. Os irmãos de José venderam José como escravo, queriam acabar com ele. Saul tentou acabar com a vida de Davi, com inveja, porque ele foi nomeado rei, estava vendo toda a situação ali de Davi. Essas pessoas são importantes professores em nossas vidas para nos mostrar como não ser. Elas estão nos mostrando como devemos retribuir o mal com o bem. Como devemos aprender a confiar que a nossa justificação não vem das nossas mãos, mas vem de Deus. É Ele quem vai nos justificar, é Ele quem vai lutar as nossas lutas. Nós temos que apenas continuar na dependência e na ousadia de fazer aquilo que o Senhor nos pede. José aqui, diante dos seus irmãos, ele estava na posição de governador. Ele podia fazer exatamente o que os irmãos deles fizeram com ele, mas não. Ele virou e falou: não precisa ter medo. E nem precisa ficar com raiva de vocês, porque foi Deus quem me enviou para cá, não foram vocês. Para que nesse tempo, todos agora pudessem ter comida. Porque ele foi escolhido o administrador, o governador, para poder organizar todos esses alimentos. Então nada sai do controle do Senhor. Se Deus está permitindo uma situação na sua vida, Ele está no controle. Mas ao mesmo tempo eu quero te falar uma orientação que Deus fala conosco. Cuidado com a sua boca. Não libere as suas bênçãos antes da hora. Vou repetir essa frase e eu quero que você guarde muito no seu coração. O que o Senhor te conta no secreto não é para você sair contando para todo mundo. Não é para você contar nas redes sociais. É para você continuar no seu secreto pedindo orientação e direcionamento do Espírito Santo para aquilo que Ele te mostrou que vai acontecer na sua vida seja concreto no tempo dele. Amém? Assim como a história de José, isso pode acontecer em nossas vidas. Por isso, não libere suas bênçãos antes da hora. O nome de Jesus tem que ser glorificado a partir das nossas vidas. Não queira entrar em batalhas desnecessárias. Quantas batalhas a gente pode evitar se a gente aprendesse a ficar mais calado. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido no seu coração. Encaminhe essa mensagem para um número maior de pessoas. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.